Oiê, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live, aqui pelo ECEDES. Oi, Babi, nossa convidada já entrou, estamos esperando as outras pessoas entrarem. Oi, Sônia, como vai? Quanto tempo? Então a gente vai esperando as pessoas entrarem aqui na live do tipo 4, né? Um tipo bastante interessante, bem importante a gente entender essas diferenças de comportamento das asas, porque é, o, né, é o que eu sempre falo aqui nessas lives, né? As pessoas têm uma tendência a dar rótulos, estereotipar, né? O tipo 4 é assim, ele é mais sensível, ele é mais emotivo. E na verdade ele é tudo isso, mas tem essas diferenças comportamentais por conta das asas. E é isso que a gente vai ver aqui hoje com as duas convidadas que a gente tem. Uma é a Babi, que vai representar o 4 com asa 3, vai falar do 4 com asa 3. E a outra pessoa que vai representar o 4 com asa 5 é a Marília. E aí eu vou esperar a Marília entrar. Oi, Alessandro. Oi, Rogério, Helena. Helena é nossa assessora de marketing, super competente, uma pessoa maravilhosa. Enfim, a gente está aqui esperando as pessoas entrarem, né? Está um dia chuvoso em São Paulo, não sei como é que está o dia aí onde vocês estão. É verdade, duas queridas, as convidadas, né, do tipo 4, né? O tipo 4 sempre é muito interessante, né? A Marília acabou de entrar, que vai falar do 4 com asa 5, que eu convidei ela. Teria muitas pessoas para a gente convidar, mas a gente convidou essas, né? É, é muito bom ter um público enorme para a gente poder convidar. Oi, Melissa. A Melissa também é tipo 4, uma querida. E também, se puder contribuir aí com o que a gente vai falar. A Flavinha entrou. Flavinha é nossa professora do Quatro Caminhos em BH. A Mari entrou. A Mari é uma queridona maravilhosa, nossa produtora, junto com o professor Guilherme em Maringá. Então só tem gente maravilhosa, que o Alessandro vai se tornando nosso professor numa região aqui de São Paulo chamada ABC. E aí, Ilka, como vai? Tudo bem? Oi, Flavinha, querida. E aí a gente vai levando para vocês um conteúdo de qualidade sobre o Enneagrama. E justamente a ideia dessas lives é para as pessoas entenderem que existem diferenças de cada tipo, né? Porque eu sou tipo X, que eu sou assim, né? Tenho até um checklist de escritores. Não, não é exatamente assim. E aí muitas pessoas não utilizam o conceito de asas no Enneagrama, mas ele é super importante para as pessoas daquele tipo e as outras, obviamente, que convivem ou que ensinam o Enneagrama, entenderem como essas diferenças atuam e como elas são importantes para a gente perceber como ajudar, né? O tipo 4, né? Então, a gente tem aqui, oi Fernando, como vai? Tudo bem, gente? As pessoas vão entrando e a gente vai falando, né? Eu vou começar chamando a nossa querida Babi, que vai participar aqui comigo. Live, né? Então, estou aguardando ela entrar para eu começar a falar das diferenças do tipo 4 asa 3 e do tipo 4 asa 5. Oi, Babi, querida. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você?
Também. Muito obrigada, Ansiosa, viu? ansiosa. Ah, muito obrigada por você participar aqui, tá? Eu estou esperando as pessoas, né, entrarem, né? Algumas já entraram, enfim, a Marília, que vai falar também do 4 com asa 5, já entrou. Mas eu queria também lembrá-los, né, vocês que têm algum amigo, alguma pessoa que queira conhecer o Eneagrama, para vocês convidarem, porque a gente vai ter um webinar gratuito, online, gratuito, no sábado, das 10 à 1 da tarde. Então, é quase um curso completo de Eneagrama para vocês. E nesse webinar, a gente vai sortear uma vaga para cada localidade, que a gente tem 4 caminhos. Tá? Uma vaga para Assis, uma vaga para Maringá, uma vaga para São Paulo, para São Caetano e para BH, tá? Então, não é uma vaga para todos os locais, são 5 vagas no total, tá? Uma para cada lugar. Então, vale a pena. Então, a gente ainda tem algumas inscrições, né, Helena? Mas vale a pena vocês divulgarem, quem sabe, torçam para ganhar a vaga de um curso completo de Eneagrama chamado 4 Caminhos, que vale muito a pena. Quem fez sempre recomenda e a gente fica feliz aí com as recomendações. Muito obrigada. Então vamos lá, né, Babi? Vamos falar, né? A Helena está me lembrando que o link da inscrição no webinar está no link da bio da 27, né? É isso? Deve ser daí, do Instagram do Esseds mesmo. Do Instagram do Essence, tá? Mas enfim, tem toda uma... Vocês podem fazer a inscrição pelo nosso site, né? www.esseds.com.br. Lá tem um link para fazer inscrição no webinar. Tá? Precisa fazer inscrição, porque senão você não recebe o link para entrar no webinar, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Aqui tem um telefone que é da equipe, que é o 98-308-0607. Vou pedir para Helena deixar aí esse telefone para as pessoas que quiserem entrar em contato, tá? É o 98-308-0607. Pode mandar um WhatsApp, se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade. Então, vamos lá. Temos o 4 com asa 3. Estamos falando aqui do 4 com asa 3. Então, o 4 é aquele tipo mais sensível, mais emotivo, um tipo mais intenso, vive tudo na sua intensidade, a dor, o sofrimento, a alegria, todas as emoções. E um tipo mais profundo. O nome é profundidade, né? Não gosta de coisas superficiais. Mas, apesar disso, tem algumas diferenças de comportamento. Então, o tipo 4 com asa 3, a gente chama de o aristocrata. É interessante, né, esse nome. Eles aliam a criatividade, são extremamente criativos, com ambição. E tem um desejo, eles tendem a ter a flecha, né, no bem forte, porque tem um desejo de autoperfeição. E tino, né, e tem um tino, assim, sabe, tem uma estratégia para atingir suas metas, as quais geralmente também tem a ver mais com crescimento pessoal do que simplesmente com dinheiro. Tá? Então, diferentemente do 3, que às vezes quer a meritocracia falar mais alto. Aqui não é meritocracia, aqui é uma questão de tino para atingir suas metas, mas para crescimento pessoal. Essa grande diferença, né, do 4 com asa 3, do 3 com asa 4.
almejam tanto o sucesso quanto a distinção. Eles gostam do sucesso, mas também gostam de fazer o sucesso deles em silêncio, assim, não é igual o 3, que quer fazer toda aquela propaganda. Não são dotados daquele espírito científico, eles são criadores mais solitários, inclusive eles mesclam paixão e indiferença. Tem uma paixão enorme e às vezes parece indiferente com aquilo. Tentam achar a melhor maneira de se comunicar, evitando qualquer coisa que pareça desagradável de mau gosto sobre eles. Né? E aí, nisso, eles são parecidos um pouco, né, com o 3. Né? Querem ser reconhecidos pelo que são, pelo seu trabalho, por isso as atrizes. E são pessoas mais práticas do que comparado ao 4 com asa 5. Contudo, também são mais extravagantes e, às vezes, num nível menos saudável, podem até ser muito competitivas. Né? Então, eu vou pedir aqui para a Babi, que é a nossa querida convidada, falar um pouquinho, assim, se ela concorda com essas coisas que ela ouviu. Concordo muito. Eu até brinco que parece que eu só tenho essa asa, né? Depois vamos falar dos outros. Mas eu acho que nessas características que você leu, essa parte de querer aparecer no trabalho e fazer as coisas que demandam, assim, um nível mais criativo ou alguma coisa assim, eu tenho bastante. Eu acho que às vezes eu até prejudico a minha vida pessoal para demonstrar trabalho, para as pessoas me reconhecerem e esse tipo de coisa. Então, e essa parte da competitividade eu também tenho bastante. Eu não gosto de que as pessoas passem por cima de mim ou que eu perca em algumas situações. Então, essa parte também ainda é um pouco difícil para mim. Eu ainda sou um pouco muito competitiva. Mesmo E você acha assim, que saudável. você acha que é ruim isso para você? Sim. Uhum. Mas Você pode dar Desculpa, um pode falar. exemplo? Imagina, você pode dar um exemplo de como pode ser ruim ser assim? Eu acho que às vezes eu passo por cima de algumas coisas para ganhar de algum jeito. Então, assim, mesmo se fosse uma votação ou alguma coisa assim, tipo, eu ainda tento angariar votos e coisas do tipo. Então, eu, às vezes, passo até por cima de regras ou de coisas assim para conseguir o que eu desejo. Então, às vezes, esse seria um ponto ruim, né? Porque eu não acabo não sendo tão verdadeira com aquilo. E eu não sei também se isso tem relação com a questão da profundidade, mas quando eu tenho alguma coisa para fazer ou que tem essa coisa de ganhar ou perder, eu entro muito de cabeça, assim, como se tipo, aquilo dependesse da minha vida, sabe? Certo. E assim, você se vê um pouco mais prática do que as outras pessoas do tipo com a outra asa, com a asa 5? Você se vê mais prática? Eu acho que sim. Eu acho que, comparando com a asa 5, né? Eu acho que para tomar uma atitude eu sou um pouco mais rápida. Então, às vezes, claro, eu penso e eu sofro e tudo mais, mas eu acho que se tiver que fazer, vamos fazer, sabe? Então, eu espero um pouco para sofrer depois. Eu normalmente, quando tem alguma coisa assim sob pressão, às vezes eu trabalho melhor. Então, se tem, por exemplo, na faculdade, né? Se tem alguma coisa de emergência ou alguma coisa assim, eu trabalho sob pressão até que bem. Aquilo mexe comigo sentimentalmente depois, mas naquela hora eu sou mais prática, eu lido com aquilo.
Uhum. E o que você quer dizer com mexe com você sentimentalmente depois? Ah, é porque depois eu sofro, sabe? Se, por exemplo, na questão da faculdade, tipo, se foi alguma coisa, algum acidente ou alguma coisa assim, na hora eu me viro bem e eu faço e tudo mais, mas depois eu fico sofrendo com aquilo. Até para me aperfeiçoar, né, nesse caso, então, tipo, as coisas que eu fiz errado e eu sofro que eu posso ter feito melhor ou alguma coisa assim. Sofro de não ter pensado tão rápido até, ou se não sofro com a situação em si mesmo. Eu acho que depois Hum. eu sempre tenho que ter um momento assim de pensar no que aconteceu, de pensar no que eu tomei a decisão muito rápido e ver, e às vezes eu até me autocobro assim do que eu fiz ou deixei de fazer. Ah, entendi. E o você consegue perceber no seu comportamento essa questão da paixão e da indiferença? Assim, às vezes, ora está muito na paixão, né, ali, né, criando aquilo, fazendo altos planos, e ora está muito na indiferença por, ou por ter conquistado, não sei, você pode um pouco explicar para gente? Aí, isso eu acho que é em tudo. Qualquer coisa, assim, isso acontece. Então, tanto em relacionamentos quanto família, às vezes até, tipo, eu demonstro muito, tipo, quero ficar muito perto da minha família e depois já tenho um distanciamento que não é de propósito, sabe? É involuntário mesmo. É como se eu tivesse que, por exemplo, ligar todos os dias e aí depois eu fico um tempo sem, mas não porque me fez bem ou porque me fez mal, mas eu nem sei explicar de verdade. Tipo, é como se fosse que a correria do dia a dia me dispersou, mas na verdade não é isso. É uma constância mesmo que eu tenho. Quer dizer, essa inconstância mesmo que eu Uhum, tenho. E até se eu certo. tenho algum projeto para fazer e eu conseguir, ou tá chegando perto, às vezes eu quero desistir. Então, Hum. então isso também me prejudica às vezes. Tipo, eu tô quase lá, eu tô finalizando e, tipo, aquilo já não faz mais sentido pra mim. Eu já quero acabar logo, ou senão não quero mais fazer. E você acha que é pelas dificuldades ou pela sensação de que para chegar lá com aquele projeto vai ser muito difícil, então vou desistir logo? Ai, eu não sei, mas eu acho que eu gosto quando é difícil. E quando tá quase lá, eu já não gosto mais. Ah, tá. Você gosta do desafio. Acho que sim. Uhum. Tá. E quando acabou o desafio, parece que não tem mais valor. Sim, Tá. Isso, sim. eu queria até, isso pode ser muito reforçado também, Babi, pelo seu subtipo no Ah, Eneagrama, pode que ser é mesmo. o 4-1-1. Então, ele é muito assim, ele coloca toda uma energia numa situação, mas às vezes quando está perto de alcançar aquilo, ou se por algum motivo aquilo não tem mais o mesmo valor, a mesma graça, ele começa a desistir. Entende? Outra coisa, a Flávia, né, que é a nossa professora em BH, ela falou uma coisa super importante, que quando para de sofrer, perde a graça. Sim, Né? totalmente. Né? O desafio é muito importante, né? Para o tipo 4-1-1, principalmente. Mas o 4 com asa 3 também, né, vivencia bastante essa questão, né? E você percebe, assim, essa dificuldade, às vezes, de falar de alguma coisa negativa, que é muita característica do 3, né? Não falar nada negativo sobre a minha pessoa, né? Meio que colocar uma moldura positiva para, né? Enfim, para não parecer desagradável, né? Quem gosta de ouvir coisas negativas, né? Então vamos falar do que é positivo. Eu nem costumo muito falar sobre a minha vida pessoal, até com
as minhas amigas, mesmo mais próximas, eu não costumo falar. Então, se tem alguma Uhum. coisa ruim que tá acontecendo, normalmente ninguém sabe. Ah, certo. Acho que por isso mesmo, porque eu acho que eu não quero entregar essa coisa ruim para as outras pessoas, sabe? Eu Uhum. quero que elas se sintam bem, que elas estejam bem de sair comigo, de frequentar minha casa e tudo mais. Então, para que eu vou ficar falando de coisas ruins, né? Então, eu Uhum. acho que é mais ou menos isso. Até quem é muito próximo de mim, eu tenho dificuldade de falar. Uhum. Certo. E quando as pessoas querem muito saber? Eu acho que elas nem chegam nesse ponto, porque eu acho que eu nem deixo, sabe? Certo, Ai, mantém que uma vergonha. postura, né? Mantém uma postura de distanciamento, né? Que é Sim. basicamente característica do 3. O 4, casa 3, tem essa questão, né? Não é todo 4 que gosta de ficar falando de si mesmo, de ficar chorando e se sensibilizando. 4, casa 3, vocês estão vendo que não, né? Já é bastante diferente. Tem uma pergunta aqui do Alessandro, que é nosso professor lá no ABC. Guarda o sofrimento para curtir todo o sofrimento sozinha? Interessante a pergunta. Às vezes sim, às vezes não. Às Uhum, vezes eu só camuflo isso pra mim mesma. Então é como se não tivesse coisa, por um tempo não tivesse coisas ruins mesmo. E eu boto essa máscara minha. E aí depois eu uhum, vou, sei lá, sofrer depois de um tempo por pensar e eu nem eu segui tanto a vida, eu fui andando e apressando as coisas que eu nem dei conta que estava ruim. Ou se não, uhum. se eu percebi que estava ruim e que eu tinha alguma coisa que eu estava sofrendo, eu gosto de sofrer sozinha, assim, eu não vou negar. Eu gosto de. Eu não gosto muito que as pessoas dão pitaco, sabe? Então, tipo, ou isso é bobagem, ou alguma coisa assim. Então, normalmente eu não falo e eu sofro sozinha mesmo. E acho que Uhum. isso nem me. Isso parece que pode me fazer mal, mas eu acho que não. Eu acho que é o jeito que eu lido mesmo. Não sei. Entendi, entendi. Mas a opinião das pessoas te incomoda, Sim, sim. tá? E quando você precisa da opinião delas, você ouve ou te traz mais indecisão? Normalmente, no primeiro momento, eu rejeito, como se não fosse importante aquilo para mim. Mas depois eu acho que eu acabo pensando naquilo, eu acho que eu dou muito valor porque as pessoas falam para mim. E aí acabo que talvez eu tome a decisão que a pessoa falar para mim, sim. Uhum, a Mara perguntou, a Mara querida lá de Maringá, perguntou se é por conta da vergonha que você não expressa sobre você mesma. Pode ser também, né? Pode ser, pode ser. Uhum. Sim, Tipo, eu vejo que o 4 às vezes, principalmente com asa 3, ele tem mais vergonha de pedir as coisas, de falar o que ele sente, até de, assim, né, Babi, de pedir alguma coisa, ligar para um amigo, para um professor e pedir alguma coisa, né? com certeza. Com E, certeza. Eu tenho. Eu posso contar, tipo, inúmeras possibilidades que eu perdi por, por ter vergonha de falar. Então, sei lá, alguma pessoa me ofereceu um trabalho ou estava super disposta para me ajudar em alguma coisa. E eu não corro atrás. Eu simplesmente, tipo, tenho vergonha de pedir, eu tenho vergonha de. Mesmo eu sabendo que às vezes a pessoa vai aceitar, eu tenho vergonha de ir atrás. Principalmente quando é uhum, alguém que eu não tenho tanta intimidade. uhum. Tá. E o que, que a vergonha tem a ver de ir atrás, de falar com alguém, de pedir alguma coisa, te leva a imaginar o quê? Que você está sendo incoerente, inadequada? Que eu tô sendo inconveniente. Que eu tô pedindo demais, ou alguma coisa assim. Uhum, ok. É um pouco também essa questão do 4, né? De se achar inadequado sempre, né?
Então, quando ele vai ter que pedir alguma coisa para alguém, ele recua mesmo, né? E, e assim, em último caso, o que você pede, ou você se trabalha para vencer essa dificuldade? Então, eu tenho tentado muito vencer isso. Até, às vezes, como eu me acho inadequada, eu escrevo e aí peço para outra pessoa ler ou alguma coisa assim para ver se aquilo não está incoerente mesmo com o que eu estou pedindo. Uhum, Então, normalmente, se for alguma coisa que eu tenho que escrever ou pedir, assim, pelo WhatsApp ou alguma coisa assim, eu sempre peço para outra pessoa ler. Acho que para ver mesmo se está condizente com a realidade, né? uhum. A Flávia está perguntando, a Flávia de BH, está perguntando se tem medo, mas tem medo da rejeição ou é só o sentimento de inadequação mesmo? Tem medo da pessoa não te ajudar? Acho que não muito. Às vezes eu até sei que a pessoa vai ajudar. E mesmo assim eu fico com medo de ser inadequada. Uhum, uhum. Tá, é um pouco a base desse sentimento, né, do 4, né, a inadequação. Então, às vezes é uma pessoa até conhecida, né, mais próxima, né, mas dá medo de pedir, né, e ser inadequada. Pode estar implícita a rejeição, né, a rejeição do que eu sou, né, então eu vou me sentir inadequada, então vai rejeitar a minha adequação, eu não sou inadequada, né, eu não sou adequada para aquilo. Então, pode ser, a gente pode considerar também, Flávia, medo da rejeição, né? Em que momento se vê no tipo 1? A Mara está perguntando, 4 quase a 3. Em todos. Ai, eu sou muito difícil, juro. Eu acho que eu sou muito metódica e planejada em alguns sentidos, de querer fazer as coisas certas, então eu me planejo para aquilo. Eu sou muito perfeccionista e eu me cobro muito com tudo. Se eu vou fazer qualquer coisa que seja simples, sei lá, se eu vou lavar a louça, eu vou me cobrar se aquilo não estiver bem feito. Ou se não, se eu for fazer alguma coisa que eu não sei, eu também me cobro muito por não estar preparada para aquilo. Então, eu acho que eu tenho bastante do sim. Essa autocobrança e essa questão de querer fazer as coisas do jeito certo, sem pular muitas etapas e fazer aquilo. Não sei se deu para entender. Acho que sim, é isso, a necessidade de fazer as coisas perfeitas, né? Flecha 1, bem forte mesmo. E a Mara ainda está perguntando se você se vê moralista. Acho que sim. Uhum. Né? Também por conta do 1, né? Uhum. Isso te atrapalha? Porque o moralista às vezes entra no julgamento, né? Acho que atrapalha. Eu não consegui pensar em nenhuma situação assim muito fresca na minha memória, mas eu acho que sim. Às vezes até eu me autocobrar e eu julgo muito o outro também, né? Então Uhum. isso atrapalha. Uhum. Isso atrapalha. Certo, entendi. E assim, tem alguma coisa que você poderia falar para as pessoas, assim, de como elas podem lidar com o 4, com asa 3? Eu acho que. Ai, que difícil. Eu acho que entender um tempo, que eu acho que o 4 tem não sei se são todos os 4, mas eu particularmente tenho esse tempo de resposta, tempo de pensar, então assim, não querer tudo para responder agora. Às vezes as pessoas me fazem uma pergunta, eu fico quieta, tipo, não é porque eu não ouvi, eu tô processando isso na minha cabeça. Até para reagir da melhor forma, até para não ser, sei lá, inadequado, igual a gente estava falando. Então, acho que isso, conseguir ter esse tempo e entender que eu preciso desse tempinho, assim, para
também para conseguir me organizar e tudo mais. Eu acho que é isso. Ok. Uma última pergunta para você é do Rogério. Tudo bem, Rogério? O que faz quando se sente inadequada para um determinado grupo? Está num determinado grupo e está se sentindo inadequada. O que você faz? Se for possível, eu vou embora. Se não for Pego. possível, se não for possível, eu acho que eu fico um pouco mais internalizada, eu me apago um pouco para não chamar tanta atenção e para as pessoas não verem que eu tô tão inadequada. E aí depois eu acho que eu tento, sei lá, puxar as pessoas por outra coisa, por outro motivo. Então eu acho que eu me internalizo e depois tento mostrar alguma coisa que eu sou boa ou alguma coisa nesse sentido, para não me sentir também tão rejeitada nisso. Certo. Bem legal, né? Vocês perceberam isso, né? 4 com asa 13. Ele vai tentar ainda mostrar alguma coisa que ele tenha para que agrade aquele grupo, né? Isso é bem interessante. Isso é grande, bem diferente do 3, do 4 com asa 5, que a gente vai chamar. Agora vou me despedir da Babi. Muito obrigada, Babi, Muito pela obrigada sua por me chamar. disponibilidade, por falar tão bem do 4 com asa 3. É bem importante as pessoas entenderem essas diferenças, né? Para a gente não rotular, todo 4 é assim, não. E a energia, né, da Babi já é diferente, vocês percebem? Uma energia mais para fora, mais emocional, mas um emocional para fora, um emocional com o pé em, né, um pé em mostrar para o mundo aquilo que eu sou, daquilo que eu vim fazer nesse mundo. Né? A Flávia disse que você tem um ótimo trunfo, que são os cookies. Muito obrigada, então, gente. Espero que tenha dado para entender. Obrigada. Obrigada, Babi. Beijo. Beijo. Aí eu vou chamar aqui, gente, a Marília, que está esperando para entrar aqui. Deixa eu ver se a Marília já está aqui. Eu vi que ela entrou, está aqui. Vou chamar a Marília para a gente falar do 4 com asa 5 e vocês verem a diferença, inclusive de energia, da forma de se colocar. Aí, a Marília, querida, Oiê. tudo bem, querida? Tudo, e aí? Tudo bem, muito obrigada, viu, por participar aqui da live. Né, eu Imagina. acho que a Marília é uma pessoa que se conhece bastante, então tem pessoas assim que, como a Babi, tem muito a agregar, né, nessas lives, vão ensinando as pessoas, né, e a ideia é justamente isso, ensinar as pessoas com essa qualidade, né, de não eu só falando como as pessoas são, mas vocês falando, vocês que são os especialistas, falando sobre vocês mesmos, né? Então, vou Uhum. fazer aqui uma prévia aqui do 4 com asa 5, que a gente chama de o boêmio, né? Eles tendem a ser extremamente criativos, muito criativos, e aliando emotividade e introspecção. Então, a emotividade está em alta e a introspecção também. Também aliando perspicácia com originalidade. Eles são sempre assim, eles estão sempre nessa dualidade. É diferente do 4 com asa 3. 4 com asa 3 é mais prático, então ele tem uma meta, ele segue aquele ponto, ele não questiona muito. O 4 com asa 5, ele está sempre se questionando, porque ele está sempre nas dualidades. Né? São menos preocupadas com aceitação, status, aceitação não no sentido, isso em comparação ao 4 com asa 3, tá?
Então, assim, não é que eles não querem ser aceitos, até porque é um tipo emocional que busca reconhecimento. Mas é uma coisa de, não preciso de toda essa aceitação do grupo e estar no mesmo status que o grupo, né? Sim. São muito personalistas, isso é bem interessante no 4 quase a 5. São peculiares na autoexpressão, o jeito de se expressar, se é pela arte ou se é pelo trabalho que fazem. Enfim, eles têm um jeito específico e eles criam mais para si do que para a plateia, diferente do 4 casa 3, que vai criar para a plateia. 4 casa 5 não, ele cria para si. E gostam mais do processo de criatividade do que da apresentação. Quando tem apresentação, podia até ser outro para fazer a apresentação. Eles gostam de criar. Tem uma coisa interessante que eu acho no 4 com asa 5, que eles têm uma atitude de desafio diante das convenções e da autoridade. Ele está sempre desafiando. Né? Mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que tem que usar essa roupa? Mas por que tem que... Né? Então, é bem desafiador. E, com tudo isso, tendem a viver mais na imaginação, já que eles criam mais para si, já que eles se focam mais neles mesmos, né? Podem se atrair bastante pelo que é exótico, pelo que é misterioso, pelo que é simbólico. Simbolismo é uma coisa que atrai muito, tipo 4 casa 5. E, num nível menos saudável, mas eu vejo bastante isso no 4 casa 5, podem ter dificuldade de manter a constância na vida prática. E aí queria que você falasse aqui para a gente, como especialista desse perfil, assim, que se você concorda com essas características básicas, né, que eu falei do 4. Concordo. Vai fazendo muito sentido quando você vai falando, né? Acho que tudo tem bastante, assim. Eu acho que depois de me trabalhar, as coisas vão perdendo um pouco de força, né? Mas quando eu olho para trás, assim, eu vejo que é muito isso mesmo, assim, o desafio da autoridade, sempre estar questionando tudo que é convencional, assim, né? Por que as pessoas querem se encaixar na sociedade em vez de questionar? Isso é sempre uma coisa, assim, principalmente na adolescência, muito forte, né? E deixa eu ver o que mais. Eu tava ouvindo a Babi falar, por exemplo, dessa questão do grupo, assim, que se não se encaixa no grupo, sai do grupo, mas ainda quer provar alguma coisa. Eu acho que eu sou um pouco diferente, assim. Às vezes eu saio do grupo e fico mais assim, tipo, ai, não tinha nada a ver comigo mesmo. Sabe? Uma coisa um pouco mais rebelde, assim. Eu me sinto um pouco mais rebelde. Verdade. E aí isso pode refletir um pouco nessa falta de constância da vida prática mesmo, porque a gente acaba questionando muito, né? Enfim, coisas às vezes da sociedade convencional, né? Então, às vezes. E essa rebeldia te atrapalha? Eu acho que já me atrapalhou, sim. Eu acho que já me atrapalhou. Em, tipo, escola, faculdade, assim, eu acho que é difícil fazer as coisas porque tem que fazer, sabe? Certo, isso, perfeito. Então, é que eu sempre me virei, assim, dava um jeitinho, mas não tenho essa coisa tanto num, assim, tipo, precisa fazer o certo, então eu vou fazer. Se é uma coisa que eu acho que não faz sentido, eu acabo meio que não fazendo. Então, isso me prejudicou, eu acho, em algumas questões, assim, pensando na faculdade, coisas assim, eu acho que prejudica, sim. Ou seja, Mas, 4 casa 5 tem menos adaptabilidade do que o 4 casa 3, que já está né, com essa asa na adaptabilidade. acho que sim.
Mas tem outras coisas, por exemplo, jeito de vestir, essa coisa assim, que eu também não gosto de me adaptar, né? Tipo, eu não gosto de usar maquiagem, eu não gosto de pintar o cabelo. É um pouco de uma rebeldia, assim, né? Uhum. Mas isso eu acho bom, porque eu acho Uhum. que é uma certa libertação, assim, sabe? De alguns padrões. E eu me sinto um pouco mais livre podendo fazer Uhum. isso. Certo. Principalmente no momento que também a sociedade, né, hoje acho que é mais tranquila com relação a essas coisas, né? Não preconiza tanto, né, que as mulheres estejam X ou Y, né? Até tem toda essa referência, né, do belo e essas coisas, mas não, mas tem um pouco, eu vejo um pouco mais de respeito do que, sei lá, há 5, 4 décadas atrás. Sim, com certeza. Você percebe, assim, vivendo um pouco mais na imaginação do que na vida prática, assim? Sim, com certeza. Às E vezes eu tenho assim, até dificuldade de distinguir o que é realidade e o que é imaginação, assim, de tanto que eu acho que eu já entrei, assim, na imaginação mesmo. Eu acho que a terapia me ajuda muito nisso, assim, porque esse é um dos pontos que eu acho que mais pega, assim, uhum, de viver muito na idealização, na imaginação e ter uma dificuldade de vir para a vida, né? Para a vida uhum, prática mesmo, assim, né? Pensar nas coisas práticas. uhum. Parece que a vida prática assim, superficial, não tem profundidade, pode ser por isso? É um pouco mais sem graça, né? Uhum. E Trabalhar, ganhar dinheiro, fazer a vida, essas sim, coisas. É como se tivesse que é. ter alguma coisa a mais do que É isso. um pouco de medo de ser uma coisa sem sentido, né? Tipo, uma É, coisa assim meio que sem sentido. Então a gente fica, acho que, buscando esse sentido na imaginação mesmo, né? uhum, Mas uhum, assim, eu era bastante, assim, foi o que eu falei, com a terapia, às vezes eu olho pra trás e falo, nossa, acho que teve anos, assim, que eu vivia na imaginação só, que eu não, de prática eu uhum, não fazia nada. uhum. Essa questão de viver na imaginação é o que é mais forte no 4 com asa 5, né? Tanto que por isso que a gente fala que a grande sacada é a gente equilibrar as duas asas, né? Que é ir um pouco para o 4 com asa, para asa 3, né? O 4 tem que ir para asa 3. Só que quando o 4 asa 5 vai para asa 3, ele se depara com o convencional, com o prático, com a adaptabilidade. E aí ele rejeita um pouco essa asa e às vezes tem na história dele, no convívio dele, pessoas com asa 3 que ficam ali, né, talvez naquele estereótipo forte do 3 e isso incomoda e faz o 4 se distanciar dessa asa. Faz Sim, sentido para você? faz. É que eu acho que o 3 é uma das maiores sombras, né? Que é uma coisa assim que. Porque assim, a gente também quer agradar, né? Eu Uhum, sinto que é um misto, né? A gente, por exemplo, assim, eu não quero. Eu não vou passar maquiagem e não vou pintar o cabelo, por exemplo. Eu não vou fazer o que é convencional. Mas eu quero que as pessoas me achem bonitas mesmo assim. Então, uhum, assim, tem um pouco disso. Isso é um exemplo, sim, mas em outros pontos isso tem também, né? Então o 3 eu acho que vira um pouco de uma sombra, porque o 3 tem mais especialidade em agradar, né? Então, assim, a gente fica assim, lógico que gostam dele, ele faz tudo que os outros querem, sabe? Uma coisa meio assim. Então, uhum. tem uma competição também, sabe? Sim, sim. E tem assim até um desmerecimento, né, nesse processo do 3, né? Tipo, Sim, faz o que todo mundo quer, lógico que todo mundo vai gostar dele, né? Por isso que eu tipo, tô desmerecendo, né, eu essa tenho, eu, atitude. sim. É que eu, assim, graças a Deus eu tenho ótimas amigas três, assim, que você vai quebrando os preconceitos, mas o preconceito é grande, assim, é uma coisa que é realmente pra. E com todos, né? Então, três, autopreservação. Vive pra ganhar dinheiro, não questiona a sociedade, sabe? Uma coisa assim também. Uhum,
não questiona o sistema. Eu tenho muito disso, assim, né? Sim. O 4 com asa 5 tem sempre essa ideia. Por exemplo, até artistas como Renato Russo, que era um grande questionador da sociedade, é um 4, a gente vê ele com um 4 com asa 5. A gente não tem certeza, porque, né, ninguém fez uma entrevista de tipo nele, mas toda a forma dele se expressar parecia isso, sempre um questionamento e uma tendência a viver na imaginação, como algumas das canções. Essa questão de viver na imaginação, às vezes eu percebo em algumas pessoas do tipo 4 com asa 5, criam uma certa dificuldade de ver a realidade. Então, assim, um amor platônico, né, um sonho, às vezes, que fica inalcançável, porque não pratica aquilo, fica um pouco só na imaginação, né? Porque Sim. como é que a gente aprende, né? A gente aprende com os erros, né? A gente aprende vivendo, né, fazendo as coisas. Como o tipo 4 com asa 5 fica muito na imaginação, às vezes ele não aprende com aquilo. E ele continua, e aquilo alimenta ainda mais a imaginação. Faz sentido para você, Marina? Faz. Faz. Eu É, acho que falta, assim, muitas experiências práticas e e é isso, essa coisa do 5, assim, de que parece que pensa tanto que parece que já fez e esquece de isso. fazer. Isso eu acho que eu tenho muito. Parece que eu já pensei tanto, eu já vivi tanto a situação na minha cabeça que Isso mesmo. às vezes nem vale, assim, nem, sei lá, nem parece que faz sentido ir para a vida prática, tipo assim, ir para a Uhum. vida física, né? Sim, E sim. só que daí é engraçado que você realmente não ganha experiências, né? Então, assim, eu senti que a minha vida foi muito travada em vários pontos, assim, para não, Uhum. sabe, não dar a cara a bater mesmo, assim, sabe? Uhum. Eu Sim. acho que agora eu tô ficando um pouco mais tranquila também, um pouco menos, tentando um pouco menos controlar esse tipo de situação, mas eu acho que essa tendência de viver na imaginação é bem forte mesmo. A Assim, Mara perguntou se você tem uma queda por filosofia, esoterismo, astrologia, sim, né? Eu sempre tenho, tem um pouco essa sim. linha, né? Ah, sim, principalmente é que eu sou muito questionadora do que é ciência, do que não é ciência, mas aí eu vou lá, leio o esoterismo, depois eu vou ler o que é ciência, tá falando sobre o esoterismo, quando eu vejo, eu já comprei a A Amazon inteira. dualidade. Uhum. Isso é a Então, dualidade. Você sempre vai estar nessas duas pontas, sabe? Sempre vai estar. Eu tô na ciência e aceito, mas estou questionando. Eu vou para o esoterismo, aceito, mas estou questionando. Eu volto para a ciência. sim, O 4, exatamente. isso também faz parte de viver na imaginação. Ele vive muito esse processo, sabe? De imaginar uma coisa e outra, vai buscar informação, mas ainda vive um pouco mais na imaginação do que no concreto. Sim. Acho Se que ele para for. entender que não tem uma coisa ideal também, uma É resposta ideal, isso, que não tem isso pessoas mesmo. ideais, então isso tudo é uma busca também, né? A E Flávia está perguntando. Ah, pode falar, desculpa, Má. não, essa questão da filosofia, por exemplo, eu trabalho sozinha fazendo projeto, né? E aí Uhum. às vezes eu empaco, não vai para frente, então a coisa objetiva é muito difícil. Então, ultimamente, o que eu tô fazendo, eu boto o Leandro Carnal falando de filosofia e aí eu fico escutando filosofia e fico projetando. Daí a coisa vai mais fácil, entendeu? Muito Porque daí bom. a minha mente fica ali no negócio mais abstrato. Uhum. Enquanto eu vou fazendo. Porque se ficar só no concreto, parece que cai naquela vala comum, né? Sim, parece que não anda assim, eu não sei explicar. Uhum. Interessante. A Flávia está pedindo um exemplo de como é essa imaginação. Mas acho que você está dando, né, alguns exemplos.
Não, mas por exemplo, assim, quando eu era criança, quando as pessoas começam a ter interesse por meninos ou coisa assim, eu me apaixonava pelos personagens dos desenhos, imaginava minha vida inteira com aquele personagem. Uhum, Então, certo. assim, desde a época, tipo, sei lá, Pokémon, então eu imaginava aquela pessoa como se fosse um ser humano, assim, sabe? Nesse Sim. nível, assim. Então, Uhum, eu não tinha muito com artistas, mas tinha muito essa coisa, assim. Então, fica imaginando, às vezes, uma vida que não tá aqui, né? Então, idealiza pessoas, amigos, eu sou social, né? Então, eu idealizo amigos que eu vi na internet e aí eu imagino toda uma vida com as pessoas que eu nem conheço. Então, assim, é umas coisas meio doidas mesmo, assim. Quer dizer, pra uhum, quem não é quatro, né? Pra quem é quatro, eu acho que é sim. um pouco normal. A Melissa está perguntando que ela estava dizendo que tem um aluno tipo 4 asa 5 que é um presente para ela, mas é um desafio imenso. É, a pergunta para você é como trazê-lo para o mundo estando via computador? Que? Como Como? trazer esse aluno para o mundo, né? Porque ele está no mundo da imaginação. Ela é professora, ela está dando aula para ele, via computador, via online. E ele é 4 quase a 5. E ela está perguntando como trazer ele para o mundo, né? Para o mundo concreto, né? Isso que ela quis dizer. Você tem Nossa, que alguma difícil. ideia, Mar? Eu não sei, eu tenho até dó de quem é professor agora, gente, porque tá todo mundo. Verdade. Eu acho que trazer assuntos, né? Por exemplo, quando eu fazia cursinho, por exemplo, eu conseguia me prestar mais atenção na matéria quando tinha história, né? Quando o professor falava alguma fofoca, alguma coisa assim. Por exemplo, estava dando aula de história, contava as fofocas das coisas, ou falava alguma coisa assim que trouxesse um pouco mais de emoção, né? Eu acho que dá um pouco mais de emoção para as coisas. Também assim, Eu não sei do que ela dá aula também, mas é a difícil. Melissa dá aula de inglês, né, Melissa? Se puder falar. Mas tem uma coisa também de sempre é isso, não ser tão prática a aula, né? Então, uma aula prática para tipo 8 para tipo 3 né? Tem que ser uma aula mais filosófica, pode propor algum tipo de pesquisa, né, para aquele aluno que ele vai adorar, e depois falar sobre o que ele pesquisou, né? Uhum, Sempre deixar ele entrar um pouco na profundidade do tema, talvez, sim. né? A imaginação ajuda trazendo algo positivo? Uma pergunta do Alessandro. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que tem essa parte da arte, né? Que a gente consegue se expressar de uma maneira artística, que eu acho que é positivo. Porque tudo pode virar um pouco artístico, né? Então eu acho que isso é legal, assim. Por exemplo, uma xícara de café pode ser uma coisa que seja artística. Então, assim, dá para trazer um pouco de arte para o dia a dia. Eu acho que isso é uma coisa que a imaginação faz. E não sei, deixa eu pensar um pouco. Uhum. A Eu Nelita acho que essa coisa do senso estético, né? Que a gente tem também, essa coisa. senso estético apurado, né? Muito legal. Sim, Uhum. que é um pouco dessa parte também imaginativa. Então, Uhum. não A sei, eu acho Nelita, que ajuda também algumas coisas de. Não é resolver conflito, assim, igual o 9, mas, tipo assim, eu acho que a imaginação ajuda também a você interagir com o outro, às vezes, se interessar pelos problemas dos outros. Então, eu acho que tem uma coisa positiva, assim, não sei dizer como exatamente. a imaginação ajuda bastante o tipo 4 na criatividade, porque antes dele colocar, né, aquilo para fora, ele já imagina como vai ser. Sim. Desde fazer um texto, desde fazer uma pintura, qualquer coisa que ele vai fazer, ele precisa desse tempo para imaginar aquilo.
Por isso que você, acho que a Babi, né, que falou que quando perguntarem alguma coisa para ela, não espere uma resposta rápida, dê um tempo para ela pensar, mas não é só pensar, é um pensar imaginativo, é Uhum. diferente do pensar só do tipo 5, Sim, ou do 6, enfim, ou do 7, dos mentais, sim, porque faz vocês sentido. são emocionais. Então, não é uma imaginação, assim, o pensar vem com a imaginação, Sim. É, tá? imaginar o cenário, fazer uma projeção, tentar intuir. Isso. É, isso é bem assim. Isso é Isso eu bem trabalho positivo. ainda, né? Às vezes É, fico um pouco confusa. fica. E idealiza muito também. Às vezes o tipo 4 se perde na imaginação. O que ele faz é muito bom, em pensar imaginativamente, mas às vezes ele cai na imaginação e fica só na imaginação. Sim, Como o 5 fica no pensar, 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 que precede até o fazer, que é isso que você colocou do 5, né? sim. E exatamente o 4 faz isso, só que o 4 se perde no imaginativo, e o 5 se perde nos pensamentos. Então, essa linha tênue é onde eu estou caindo naquele buraco, né? E não, não saio mais tão cedo, né? É a grande sacada do tipo 4. A Nelita colocou aqui, oi Nê, tudo bem? Eu diria que é comum. O que, que você diria que é comum, querida, que eu não entendi muito bem? A Melissa disse que é professora de sala, de terceiro ano. Sabe, a professora que fica na sala, né, ensinando, né? É, então, ela tem que prender a atenção de várias crianças de vários tipos. E aí tem um 4 quase a 5 lá no meio, né? É um desafio, né? É bastante desafiante mesmo. Mas eu acho que tentar fazer, eu não sei que idade tem, mas tentar a pessoa se fazer se sentir incluída, porque se tá rolando, se a pessoa já tá se sentindo inadequada, ainda não tem interesse pelas matérias, ixi, daí já desandou total, né? Uhum, Então acho que tem que incluir, acolher. uhum. Com 7, 8 anos, né? Essa idade. Então, é uma criança que dispersa muito, né? Então, tem que estar sempre trazendo ela, né? Tem que entender que ela dispersa e pegar ela pela imaginação, né? Ah, e você, o que que você entendeu disso? Ou qual seria a história? O que que você faria de diferente nessa situação? É sempre introduzir algo a mais para o tipo 4 com asa 5, certo? Certo. A Mara está perguntando aqui, saudade, passado, nostalgia, se você tem muita energia nisso. Tem bastante. Uhum. Tenho saudade, assim, até de. É engraçado, que eu. Até de épocas que eu não vivi, né? Aquelas coisas bem. Foi até. O Enneagrama me ajudou bem bastante nisso, assim, pra eu ver que era uma coisa normal até, né? Porque essa coisa de viver no passado, tipo, tiveram época, queria ter nascido no Woodstock, sei lá, essas coisas, né? Ah, sim. E nem vivi, nem sei como era, mas idealiza aquilo, né? Então, a saudade é um sentimento muito forte, assim, né? Eu acho que quando a gente perde uma coisa, lembra muito das coisas que eram boas ou das emoções, assim, fica vivendo aquilo, revivendo. E eu acho que isso pela capacidade imaginativa também. Você fica revivendo muito, muito, né? Revive, revive, vive na cabeça. Depois você nem sabe o que aconteceu ou o que você imaginou, né? Uhum. Então, eu acho que isso tem bastante nostalgia. É, Uhum. Ok. É, a Nelita falou em incentivar também uma conexão emocional com o aluno, acho importante. É, ela está falando da Melissa. Eu acho que a Melissa é tipo 4, né? Então ela já tem essa conexão bem boa, assim. Eu tenho certeza. A Melissa é uma fofa, assim.
E ela é uma pessoa que aplica o enneagrama na sala de aula, sabe? Então, Sim, eu tenho certeza que ela já aplica isso, mas ainda assim, o 4 com asa 5 é um desafio. É um desafio é, porque ele está na dualidade, é isso que eu volto a repetir, que é isso que nem sempre o próprio 4 entende, que ele está assim, aquilo está bom, mas ele poderia estar num outro lugar melhor. Né? É sim, sempre isso. Ele tá, aquilo que ele tem é sempre, eu acho que ele sente mais isso do que o 4 com asa 3. Aquilo que ele tem é legal, é bacana, ele gosta, mas e se ele tivesse o outro também? Né? Então, a dualidade é o que atrapalha. Eu estou aqui assistindo a aula, tá legal, mas e se eu tivesse jogando videogame? Será que não estaria melhor? sim, Entende? Então, é um pouco. A gente tem que ter um pouco de aceitação também, eu diria, do 4 com asa 5, dessa dualidade, né? sim. Entender que ele é um grande questionador, né? Ele nunca acha que o outro gosta dele mesmo, ele questiona isso, né? Mesmo os pais, né? Às vezes ele questiona se os pais gostam mesmo dele ou não, sabe? Ele é um grande questionador e muito indeciso e inseguro, né? Então é sempre assim, entender que ele funciona desse jeito, né? Não adianta a gente Sim. querer que ele seja, né? Que ele seja aquela pessoa que tenha, né? Um jeito claro, definido, um direcionamento, né? É difícil dizer. Também outra coisa, né, Marília, que talvez você possa falar se faz sentido ou não, eu acho que depende do estado de espírito. Tem dia que está tudo muito bem, tem dia que está tudo muito mal, não tem nada que tire ele daquele estado, né? Faz sentido? Faz. Né? É, Quer dizer, faz um. com a maturidade você vai trabalhando isso, entendendo e tendo mais consciência. Mas eu acho que a criança ela vive mais esse estado de espírito. Eu Ora acho que ela sim. sabe tudo, faz tudo, tal, ora ela tá lá achando que ela é a pior das piores, Sim. né? E parece que é uma coisa que vem não sei da onde, né? Não tem muita explicação, assim. Uhum, uhum. Mas eu achei E, engraçado que você falou isso, dessa dualidade, porque às vezes, mesmo que você está num. Eu, pelo menos, sou assim, né? Isso que tá me caindo um pouco as fichas, assim, né? Que às vezes eu tô uhum, num lugar bom, mas mesmo assim eu fico questionando: e se o outro fosse melhor? E se lá fosse uhum, melhor? Então isso é muito difícil, assim, né? uhum, Porque às vezes nem quando você tá bem você consegue ficar satisfeito, né? Então uhum, isso é uma coisa curiosa. uhum. A Melita falou que essa dualidade aí, faz parte, mas ela parou de brigar com isso. Exatamente isso, Melita. A maturidade faz você brigar menos com essa dualidade, porque é desgastante a dualidade. Né? A Melita é médica, ela sabe. Imagina pressão, toda hora baixa, alto, baixo, entende? Descompensa. É exatamente isso que a dualidade faz. Ora eu estou bem, ora eu não estou. Ora eu estou aqui, ora eu estou acolá. Ora eu quero isso, ora eu não quero mais. Sim, E na criança eu vejo que isso é muito mais forte. Na criança que vai desenvolver uma personalidade tipo 4. É aham, como se ela ficasse assim, ai, tá legal aqui, mas ai, se eu tivesse lá jogando bola, sabe? aham, Então, não é que está ruim o que ela está fazendo, mas ela fica na comparação, e aí é isso que eu chamo de dualidade, de uma outra coisa que poderia ser melhor, né? sim, E assim, a Nelita colocou, e nos dias em que não está bem, é irritante quem fica tentando diminuir o que sentimos. Eu acho que essa diminuição realmente é ruim, né?
Tipo, a pessoa falar para você, nossa, mas você tem tudo, você é tão, né, privilegiada na vida, né? Do que você está reclamando? É porque daí você sente culpa, né? Uhum, exato. Que daí piora. É uma excelente colocação, né? Isso, é verdade. É ruim quando as pessoas ficam falando, ah, por que você não vê isso? Mas você é tão mais privilegiada. Como assim? Né? É horrível, né? Então, assim, às vezes, não tá bem, não tá bem, né? Sim. Não tô bem. Ah, e dá um tempo, né? Porque também, né, Marília, logo vai passar, né? Porque tem as oscilações emocionais, né? Mais Sim. tarde passa, né? Pode estar melhor, né? Ou pior, né? É que eu acho que eu tenho, assim, uns recursos. Quando tem essas oscilações e eu tô num momento ruim, eu gosto de ficar sozinha, né? Uhum, Então, acho que isso ajuda bastante. uhum. Mas, por Eu acho exemplo, deixa eu te perguntar uma coisa interessante, que eu lembrei aqui, até de um exemplo mesmo, né? De uma criança que ela tá na praia, tá tudo lindo, maravilhoso, com os pais, brincando e tal. Tá todo mundo brincando e ela tá no canto dela, meio borocochô, assim. Faz, faz sentido? E aí, como é que e geralmente a criança 4 anos a 5, né? Como é que lida com isso? eu acho que a fase mais difícil é quando as pessoas começam a te pressionar. Tipo, vai lá brincar com as crianças, vai lá fazer não sei o quê. Isso é um saco, né? Uhum, Tipo, se desse uma folhinha pra você ficar desenhando ali de boa, ia passar rápido, né? Mas essa coisa, uhum. essa vai te fazendo se sentir inadequado, né? Ah, perfeito. É verdade. Já tá meio triste. Daí você, por que que você é assim? Porque não sei o que. Daí você fala assim, daí você, né? Eu, pelo menos, eu ficava assim, me sentindo inadequada, né? Eu Uhum, tenho que ser mais expansiva, eu tenho que ser mais pra uhum, fora. E aí fica tudo forçado, né? Daí, putz, daí já era, né? Daí você não é uhum, original, você já tá forçando, daí não sei o que. Daí, filho, uhum, uhum. daí Então, bagunçou tudo. Mas eu achava as crianças meio idiotas às vezes, né? Quando ficava assim, sabe? uhum. Tava vendo um filme, eu lembro disso. Uma vez eu tava com uma amiga, eu devia ter uns 5 anos, e aí a gente tava vendo um filminho da Disney e ela tava pulando e fazia não sei o que, não sei o que. E eu ficava, gente, você não pode só ver o filme, tipo, Ficar quieta aí, se que isso? aprofunda, né? Se aprofunda no filme. Vamos sentir aqui o drama da princesa. Não, fica aí pulando, que saco. Perfeito. Às vezes as outras crianças incomodam, né? Eu percebo isso. É um relato, né, de criança 4, casa 5, né? As crianças incomodam, ficam pulando, ficam correndo no recreio lá da escola. Agora não tem recreio por causa da pandemia, mas ficavam. Ah, elas ficam correndo, eu estou comendo o meu lanche. Às vezes a criança está sentindo aquilo, comendo o lanchinho dela, e as outras correndo, empurrando e Tanto que derrubando. calma. Bateria. Esporte em grupo sempre foi uma coisa muito difícil, assim, porque essa coisa tipo, você não viu a bola, sabe? Me deixava muito tensa. Então, eu Uhum. faço hoje, os esportes são todos individuais. Eu gosto mais de atividades individuais. Essa coisa assim, tipo, vai, pega a bola, não sei o quê. Eu já fico meio assim, meu Deus, sabe? É pressão, né? Uma pressão que no 4 também não dá conta, né? Sim. Uma coisa interessante que eu achei que você falou aí, que é legal para os pais e para quem é tipo 4, que é isso, assim, tá na praia, as outras crianças estão brincando, vai lá, e a criança está sozinha, vamos fazer um castelo de areia, vamos fazer alguma coisa Mas, criativa, né? sim. Tirar daquela coisa, né, de, vai brincar, olha lá as crianças, tá todo mundo se divertindo, só você tá aí com essa cara, tal, vamos lá, vamos brincar, vamos se misturar com os outros. E a criança não quer naquele momento, depois ela pode até ir,
né? É. Mas fica uma pressão, né, das crianças, ai, tem que ir lá, tem que Gente, brincar. socialmente inadequado, né? Isso acabou rolando mais na minha pré-adolescência, porque quando eu era criança, eu acho que a minha família dava muito esses recursos, né? Tipo, folha para desenhar, não sei o quê. E aí, como eu me destacava, eu desenhava bem, daí eu ficava feliz. Muito interessante isso. Daí eu falava, ai, nossa, que eu desenhava super bem. Então todo mundo, nossa, você desenha bem. Daí eu me sentia artista ali, né? Só que essa coisa assim, tipo, vai brincar, fala oi, eu odeio isso, fala oi. Isso é um pouco do 5, né? Também, tipo assim, fala oi pras pessoas, não sei, seja simpática. Isso é difícil mesmo. Sim, né? E essa coisa da professora, eu fiquei lembrando de uma situação assim, quando eu tava, acho que na terceira série, que eu não sei, eu não sei onde eu tava. Eu passei acho que um bimestre lá viajando na maionese. Daí a professora chegou e falou assim: ah, faz essa. Era a equação dela, faz a equação na lousa. E daí eu vi que eu não sabia nada, que eu não tinha prestado atenção em nada do que estava acontecendo ali, né? E aí ela ficou puta da vida, tipo, onde você tava com a cabeça até agora, né? E aí você te humilha na frente das pessoas e aí é horroroso, né? Sim, Então, sim, eu acho que prestando atenção antes de chegar nesse ponto, né? Ver sim, onde que sim, essa pessoa tá para sim, depois não tomar uma sim. humilhada na frente de todo mundo, né? Isso, é. No caso, alguns professores, que nem a Melissa, que é abençoada, outros professores conhecem o Enneagrama. Mas a maioria, a grande maioria, não exatamente faz isso, né? Mas eu estava com a cabeça, não estava prestando atenção, tal, estou aqui quase perdendo o meu tempo falando, né? E tem toda uma crítica, né? Tipo, você está inadequado como aluno, né? Sim, É isso mesmo. E no trabalho também, né? Que você, Marília, trabalha como autônoma, né? sim, Então é uma coisa interessante, mas tem muitas pessoas que estão, né, no trabalho e tem um sofrimento, né? Assim, nas equipes, com a gerência, com os gestores, né? sim, E tem um tempo, aquilo que a Babi falou, tem um tempo para responder, tem a coisa de pensar, imaginar antes de falar. sim, Mas eu acho que foi bem interessante para as pessoas entenderem isso e acho que até foi legal porque você deu recursos para as pessoas. Você falou de recursos, né, do que as pessoas podem fazer para para lidar melhor, né? Tipo 4, quase 5. sim, Que é uma pessoa que tipo, 4 são pessoas maravilhosas, gente. São pessoas muito imaginativas, muito criativas, né? Que têm dons e talentos, assim, enormes, mas que tem o tempo e o jeito deles expressarem. Então, a gente precisa de sabedoria, tolerância para lidar também com as crianças, com as pessoas do tipo 4. Certo, querida? certo. Certo, gente. Então a gente vai ficando por aqui hoje. Semana que vem tem live do tipo 3. Eu vou convidar as pessoas das asas distintas e no sábado, como eu disse, tem um webinar, tá? Convidem as pessoas porque vale a pena. Bom, Marília, muito obrigada, Obrigada, Mari. querida. Foi um, Obrigada assim, pelo convite. imagina, um prazer sempre estar com você, viu? A gente aprende muito com as pessoas Sim, nessas lives, né? Assim, eu tenho verdadeira, assim, gratidão pelas pessoas que vão participando aqui. Muito obrigada. obrigada mesmo. Gente, boa noite, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, Mar.